Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Sem que percebessem, o céu começou a escurecer. Droga! Como aquele bastardo ousa roubar meu homem? Em um quarto no pico da Tartaruga Negra, o rosto vermelho de Deng Minxin estava distorcido de raiva. Ele golpeou a mesa no quarto com o punho, reduzindo-a a estilhaços. Ele finalmente conseguirá passar no teste e entrar no campo de treinamento com Vu. No entanto, sem a ajuda de Sun Zimin, Deng Minxin teve que usar outro capanga leal para abrir caminho. No final, o capanga acabou sendo eliminado. Perderam de seus 2 braços extras, como ele não ficaria ressentido? Jovem mestre, já que o Wanchong interveio e levou Sun Zimin embora, devemos informar jovem mestre Zen? Poderíamos pedir que ele lidasse com o Wanchong por nós. O capanga restante disse com descontentamento. Não há necessidade. Deng Minxin ficou tentado por um momento, mas logo balançou a cabeça. Jovem mestre Zen é uma conexão que fizemos recentemente, e Sun Zimin era originalmente um subordinado de nosso clã. Ele não nos desprezaria se não conseguíssemos lidar com um único subordinado? A facção de Deng Minxin escolhera se aliar a Zhen Xuan. Embora ambos estivessem sob o rei Qi, o clã deste último era muito mais forte que o de Deng Minxin. Sem Zhen Xuan, dada sua posição, ele nunca teria conseguido contato com o rei Qi. Zhen Xuan era um homem astuto com habilidades marciais impressionantes. Além disso, ele também era altamente valorizado pelo rei Qi. Deng Minxin não queria ser subestimado por alguém tão influente. Mas então, o que podemos fazer? Temos que engolir isso? Tantos viram com os próprios olhos o Wanchong roubando nossa gente. Mesmo que o jovem mestre possa tolerar essa humilhação, eu não consigo. O capanga instigou Deng Minxin. Claro que não podemos deixar isso passar. Deng Minxin bufou, e seus olhos gradualmente ficaram frios. Talvez eu não possa lidar com o Wanchong e o clã Yuan, mas Sun Zimin? Este é um mundo onde os grandes peixes comem os pequenos, e os pequenos comem os camarões. Sun Zimin é apenas um mero camarão, mas ainda ousa me trair. Já que é assim, não pode me culpar por ficar cruel. Quero que todo o clã Sun pague por suas ações. Ressentimento brilhou nos olhos de Deng Minxin. Ele rapidamente escreveu uma carta e, em breve, um papagaio negro voou em direção à capital. Sun Zimin, já que ousa me trair, seu pai não precisa manter seu emprego. Volte para o campo com seu pai e passe a vida toda lavrando a terra. Observando o papagaio negro desaparecer no céu noturno, um brilho frio passou pelos olhos de Deng Minxin. Ao mesmo tempo, sem o conhecimento de Wanchong e dos outros, seu instrutor estava se dirigindo ao salão principal do campo de treinamento com Vu. A localização do salão principal não era conhecida pelos outros, e até os membros do exército imperial não tinham permissão para entrar livremente na área. Qianqiu, você chegou. O salão principal estava escuro, não havia velas ou lâmpadas de óleo para iluminar o local. Das sombras, uma voz autoritária ecoou. No topo do salão, sentava-se uma figura majestosa em armadura, lembrando uma divindade exaltada. Uma aura poderosa e pesada, reminiscente de oceanos e montanhas, pairava ao seu redor, induzindo deferência naqueles que estavam diante dele. Qianqiu presta respeitos ao senhor. Entrando no salão, Ao Qianqiu se curvou profundamente diante da figura acima. Era claro que ele tinha grande respeito pela pessoa sentada ali. E, na verdade, o verdadeiro chefe do campo de treinamento com Vu era aquela pessoa sentada acima dele naquele momento, o superior direto de Zhao Qianqiu. Como foi? Conseguiu algo? A figura acima perguntou com indiferença. Claro que consegui. Além disso, há vários bons brotos desta vez. Zhao Qianqiu riu após ouvir as palavras do outro. Ele começou a descrever o que acontecerá durante o dia. Eu só vim tentar por causa da ordem do Imperador Sábio. Não esperava encontrar tantos alunos promissores desta vez. Um deles, Suanshan, apesar da pouca idade, já possui uma habilidade ofensiva incrível. Há poucos que conseguem quebrar a defesa dos meus 10 dedos de relâmpago. Mas ele conseguiu fazer isso com um ataque frontal. Sua habilidade ofensiva era tão feroz que até eu tive dificuldade em resistir. Ele até conseguiu romper minha defesa e me deixar um corte. Apesar de seu cultivo inferior, ele me forçou a um canto. Se amadurecer, é difícil imaginar até onde poderia chegar. Zhao Qianqiu falou com um olhar de admiração. O desempenho de Suanshan deve ter deixado uma impressão profunda nele para dizer tais palavras. Poder superar seus 10 dedos de relâmpago e feri-lo, sua habilidade é realmente impressionante. Então a maior joia que você descobriu desta vez deve ser ele? Se for assim, devemos focar nossos esforços em treiná-lo. A figura autoritária disse. Mas, inesperadamente, ao ouvir essas palavras, Zhao Qianqiu ficou em silêncio. Por quê? O que há de errado?
Vendo o comportamento estranho de Zhao Qianqiu, a figura acima perguntou com dúvida. Zhao Qianqiu era uma pessoa franca e direta, e era raro vê-lo tão hesitante. É difícil dizer. Posso sentir que Xuanshan tem uma falha fatal em sua personalidade. Mesmo quando eu estava ao lado dele, sentia sua aura fria e distante. Os outros recrutas instintivamente o evitavam também. Isso não é bom. O que estamos escolhendo são marechais talentosos para o campo de batalha, não generais ferozes ou especialistas reclusos. Para se tornar um marechal, manter boas relações com seus pares e subordinados é essencial. Só quando todo o exército está unido eles podem coordenar para destruir os inimigos. No entanto, a personalidade de Xuanxi é muito fria. É muito difícil para os outros se aproximarem dele. Temo que será difícil para ele se tornar alguém capaz de comandar um exército inteiro no campo de batalha. Zhao Qianqiu falou hesitante. Se Yuan Shong estivesse aqui, certamente ficaria impressionado. Zhao Qianqiu só interagira com Xuanshan por um curto período, e além disso, foram apenas formalidades. Mesmo assim, ele conseguiu prever com precisão o futuro de Xuanshan. Um recluso difícil de lidar. Isso realmente é um problema. A figura acima ficou em silêncio, algo extremamente raro. No entanto, aquele garoto ainda é jovem, então pode ser moldado nos próximos dias. Você está hesitando por causa disso? Não é isso. Zhao Qianqiu balançou a cabeça. Desta vez, a figura acima ficou verdadeiramente surpresa. Senhor, você ainda se lembra do membro do clã Wan que causou um grande rebuliço no caso dos comandantes regionais e acabou sendo preso pelo imperador sábio, Yuan Shong? Zhao Qianqiu perguntou. Lembro. Ter tanto amor pelo seu país, ele não desapontou seu nome como membro de um clã de generais, descendente do Duque Gil. Aparentemente, a figura acima tinha uma boa impressão de Yuan Shong. Ele está atualmente sob meu comando. Zhao Qianqiu foi direto ao ponto. Ele começou a descrever em detalhes as duas batalhas que teve com Yuan Shong. Durante todo o encontro, Yuan Shong evitou mencionar seu nome, achando que poderia esconder sua identidade. No entanto, ele subestimou a fama que ganhará com o incidente dos comandantes regionais. Zhao Qianqiu já o reconhecera à primeira vista. Só que Zhao Qianqiu não o expôs. Ter habilidades marciais superiores além de sua lealdade ao país é realmente algo para se comemorar. Embora não possa se comparar a Xuanshan, ele é realmente um bom broto. A figura autoritária disse. Claramente, ele também tinha uma alta avaliação de Yuan Shong. Senhor, minha avaliação difere da sua. Zhao Qianqiu franziu a testa. Ele não trouxe esse assunto apenas para informar que Yuan Shong era seu aluno. Embora aquele garoto tenha atribuído o ataque aos seus instintos, sinto que há algo mais. Acho difícil acreditar que os instintos de alguém possam chegar a esse nível. Instintos podem permitir que você sinta perigo subjacente, determine falhas nos movimentos do oponente e sinta oportunidades. Mas não permitem que você redirecione a energia de origem do oponente e a leve ao caos. Senhor, você conhece minha habilidade. Cultivei os 10 dedos de relâmpago por muito tempo, mas esta é a primeira vez que encontro uma colisão em minha energia de origem. Ainda bem que foi apenas um teste comum, se fosse no campo de batalha, essa falha na minha defesa resultaria em minha morte. Zhao Qianqiu falou com uma expressão sombria. Embora Yuan Shong tenha atribuído aos instintos, Zhao Qianqiu não foi enganado. Ele apenas fingiu aceitar a explicação. Ser encarregado pelo imperador sábio de escolher candidatos a marechais em potencial, como ele poderia ser enganado tão facilmente? Yuan Shong o subestimara. O salão ficou em silêncio. A presença imensa na sala, pela primeira vez, mergulhou em profunda contemplação. Os 10 dedos de relâmpago eram uma das artes secretas ofensivas de nível médio mais fortes. Embora Zhao Qianqiu tivesse suprimido seu cultivo, isso não significava que nada pudesse ser dito sobre seu encontro com Yuan Shong. Afinal, o problema que Zhao Qianqiu levantou não tinha mais a ver com força. Mesmo que Zhao Qianqiu usasse toda a sua força, era altamente provável que Yuan Shong ainda pudesse usar o mesmo método para levar a energia de origem de Zhao Qianqiu ao caos, resultando em uma falha momentânea em sua defesa. Isso era mais uma questão de habilidade do que de nível de cultivo. Isso ainda era aceitável no campo de treinamento Kung Fu, afinal, era um lugar para aprender. No pior caso, ele só ficaria levemente ferido. Mas se fosse no campo de batalha, essa negligência selaria seu destino. Você tem certeza de que não foi apenas uma coincidência? Após um longo momento, uma voz majestosa soou de cima. Tenho certeza. Zhao Qianqiu respondeu sombriamente. Mas isso não faz sentido. Redirecionar sua energia de origem enquanto você executa os 10 dedos de relâmpago, até generais antigos 2 níveis acima de você são incapazes de tal feito. Ele é apenas um garoto de 15 anos. Como poderia ser capaz disso? Afinal, coincidências não acontecem nas artes marciais. A pessoa também ficou pasma.
O assunto que Zhao Qianqiu mencionou não era pequeno. Teoricamente, deveria ser completamente impossível. Esse era um feito muito acima do de Suanshan. Senhor, agora você deve entender a razão da minha hesitação, certo? Embora a habilidade ofensiva de Suanshan seja incrível, pode se tornar uma falha se ele enfrentar um oponente mais forte. Por outro lado, se metade da meticulosidade e astúcia de Yuan Shong pudesse ser aplicada em estratégias militares, até eu não teria nada a ensiná-lo. É esse tipo de pessoa que é mais adequada para se tornar nosso marechal do futuro. Não há dúvidas. Zhao Qianqiu avaliou. O salão inteiro ficou completamente silencioso. A figura acima também mergulhou em pensamentos profundos. Então, o que você quer dizer? A figura lançou um olhar interrogativo a Zhao Qianqiu. Como instrutor, Zhao Qianqiu tinha mais autoridade nesse assunto. Para ser honesto, ainda não pensei muito sobre isso. No final, tudo isso não passa de uma conjectura minha, e este é apenas o primeiro dia. Vamos descobrir o que fazer conforme avançarmos. Zhao Qianqiu falou com despreocupação. Tudo bem então. De fato, este é apenas o primeiro dia. Em breve, retornarei ao palácio para relatar os acontecimentos à Sua Majestade. Ele tem acompanhado de perto os 3 grandes campos de treinamento. A figura acima riu. Então me despeço do senhor. Acontece que preciso preparar algumas atividades para aquela turma esta noite. O campo de treinamento com Vu não é um lugar de diversão e alegria. Eles deveriam, no mínimo, perceber isso como meus alunos. Zhao Qianqiu também riu. Certo. Mas não exagere. Ao ouvir as palavras de Zhao Qianqiu, a figura acima também riu. Parecia que já sabia que Zhao Qianqiu faria algo assim. Entendido. Com os punhos cerrados, Zhao Qianqiu virou-se e deixou o salão principal. Pouco depois que Zhao Qianqiu partiu, a figura também deixou o campo de treinamento com Vu. O tempo passou lentamente. Logo, a escuridão já havia consumido completamente o céu. Meditando no chão, ondas de energia primordial fluíam para os meridianos e pontos de acupuntura nos braços, ombros, cintura e virilha de Yuan Shong. As artes secretas de destreza focavam fortemente nos braços, cintura e virilha. Havia muitos pontos e meridianos que precisavam ser desbloqueados, e o pior era que a maioria deles não coincidia com os caminhos das artes secretas de força. A técnica dos 6 braços era uma arte secreta de alto nível, então o número de pontos e meridianos ocultos que precisavam ser abertos era muitas vezes maior do que o das artes secretas de destreza comuns. Por isso, o processo estava fadado a ser longo e cansativo. Se o Yuan Shong quisesse cultivar uma arte secreta de velocidade além dessa, o número de meridianos e pontos ocultos que precisaria abrir seria ainda maior. Nesse caso, o total de pontos poderia facilmente chegar a centenas. Dada a enorme quantidade de energia e tempo necessários para cultivar os 3 tipos de artes secretas, seu cultivo certamente seria prejudicado, limitando sua realização final no caminho das artes marciais. Essa era a razão pela qual Zhao Qianqiu não recomendava cultivar os 3 tipos de artes secretas antes de alcançar o reino do verdadeiro marcial. No entanto, o Yuan Shong era diferente. Na prisão imperial, o sábio imperador lhe concederá 2 pílulas. O clã Zuan e o clã Shi também generosamente lhe presentearam com uma pílula cada, totalizando 4. Além disso, ele podia reivindicar algumas daquelas pílulas únicas criadas pelos alquimistas da corte real de 6 dedos Zan todos os meses. Foi com tantos recursos que o Yuan Shong se dispôs a aprender 2, ou talvez até 3 tipos de artes secretas simultaneamente. O cultivo da técnica dos 6 braços era difícil, mas os benefícios eram grandes. Quando combinada com o corte contínuo de um caractere, seu poder de luta seria multiplicado várias vezes. Na verdade, a razão pela qual Yuan Shong guardou as pílulas dadas pelo sábio imperador foi justamente para cultivar essa técnica após sua libertação. Devo pelo menos alcançar um pequeno domínio na técnica dos 6 braços antes de consumir qualquer pílula. Assim, posso usar a energia da pílula para abrir os meridianos e pontos dos braços, dominando-a no menor tempo possível. Yuan Shong refletiu. No reino da energia primordial, a técnica dos 6 braços era, sem dúvida, uma arte secreta de destreza que estava no auge. Mesmo quando comparada às artes secretas mais poderosas disponíveis no reino do verdadeiro marcial, ela não ficava para trás. Envolvido pela noite, o pico do tigre branco ficou completamente silencioso. Absorvido no cultivo da técnica dos 6 braços, o Yuan Shong tornou-se alheio à passagem do tempo. Após um período indeterminado, o Yuan Shong ouviu um eco nítido perto de seu ouvido. Parecia que alguém havia pisado em um galho. Ele interrompeu imediatamente seu cultivo. Perplexo, seus olhos se abriram. Um som tão claro em uma noite silenciosa como essa era mais do que suspeito. Além disso, parecia extremamente próximo de seu quarto. O Yuan Shong concentrou toda a sua atenção em sua audição, mas seus arredores estavam completamente silenciosos. Era como se o som que ouvirá fosse apenas produto de sua imaginação.
Estranho. Estou enganado? O Anshong estava confuso. O quarto estava completamente escuro, nenhuma lâmpada acesa. Além de sua própria respiração, o Anshong conseguia ouvir outro batimento cardíaco, quase imperceptível e excepcionalmente lento. Era de Suanshan. Sem perceber, ele também havia retornado ao quarto. Suanshan parecia ter notado que algo estava errado e também tentava ouvir os movimentos do lado de fora. De repente, uma explosão alta reverberou no ar. Parecia que algum objeto pesado havia colidido com um quarto. Soava extremamente próximo, como se viesse do lado. Então, um grito alto e assustado ecoou. Soava excepcionalmente conspícuo no meio da noite silenciosa. Jindian! O corpo de Wanshong estremeceu de agitação, e seu rosto se contorceu levemente. Essa voz não era de Zhao Jindian, mas daquele que afirmou categoricamente que não dividiria um quarto com Suanshan. Mas Zhao Jindian compartilhava um quarto com ele, e o grito claramente significava que a dupla estava com algum tipo de problema. O Anshong correu imediatamente em direção à porta. Tudo aconteceu rapidamente. Assim que o Anshong estava prestes a alcançar a porta, o rugido de um tigre sacudiu o ar. Entre as sombras, uma silhueta enorme apareceu. Ela saltou de além da porta, trazendo consigo uma rajada afiada de vento da montanha. Um tigre? O Anshong ficou surpreso. Com a fraca iluminação do céu noturno, ele conseguia distinguir vagamente o contorno de um tigre. Tinha 2 metros de comprimento, uma cabeça 4 vezes maior que a de um humano e um físico ainda maior que o de um urso. Com tudo acontecendo em um piscar de olhos, o Anshong não teve tempo para pensar. Seu punho direito golpeou para frente, colidindo fortemente com as garras do tigre. Uma força imensa sacudiu o Anshong para trás enquanto uma dor aguda atingia seu braço. Aproveitando o impulso, o Anshong saltou ainda mais para trás, criando distância entre ele e o tigre. Ao mesmo tempo, o tigre enorme aterrissou no chão. Um brilho vermelho fraco podia ser visto em seus olhos. Sob a luz fraca, o Anshong notou que o estômago do tigre estava afundado, e os contornos de seus ossos eram quase visíveis. Um tigre faminto! Enquanto esse pensamento cruzava a mente de Wanshong, seu rosto escureceu. Era senso comum que um tigre faminto seria muito mais feroz e agressivo do que em qualquer outro estado. Após o confronto anterior, Wanshong percebeu que a força do tigre era maior que a sua. Além disso, seus ossos eram muito mais resistentes. Apesar do conceito de osso de tigre no cultivo da raiz óssea humana, isso apenas significava que o método de cultivo era modelado após os tigres. Não significava que alguém pudesse realmente se comparar a um tigre de verdade. Assim que o tigre aterrissou no chão, uma rajada de vento irrompeu no meio da escuridão, e outros 2 tigres enormes apareceram. Eles se moveram para flanquear o primeiro tigre que atacara o Wanshong. Vendo os 3 tigres no outro lado do quarto, Suanshan também se levantou. Não havia nenhuma partição dentro do quarto, então Suanshan testemunhou tudo o que acabará de acontecer com clareza. Enquanto o Wanshong era marcado por um dos tigres, os outros 2 miraram Suanshan. A ameaça de um único tigre era limitada, mas 3 ao mesmo tempo significava algo muito diferente. A montanha tremeu, e o rugido de um tigre soou do quarto vizinho, o quarto que pertencia a Zhao Jindian e ao outro rapaz. Como se influenciados pela agressividade do rugido, os 3 tigres enormes avançaram, um indo para o Wanshong enquanto os outros 2 atacavam Suanshan. Um vento sinistro soprou na escuridão. Em um instante, aquela sombra enorme já estava diante de Wanshong. Sua velocidade, força, destreza e poder de explosão eram impressionantes. No clã Wan, o Wanshong também havia testado o poder de explosão do osso de tigre, permitindo-lhe cobrir uma distância de várias dezenas de zan rapidamente, suficiente para capturar um pássaro com facilidade. No entanto, comparado a um tigre real, parecia que ainda faltava algo. Afinal, como uma imitação poderia se comparar a um tigre de verdade? Sem tempo para pensar, o Wanshong executou imediatamente os passos celestiais, desviando para o lado. A mesa atrás de Wanshong foi esmagada em pedaços quando a garra do tigre varreu para baixo, criando um buraco enorme no chão. Mesmo que seu ataque tenha falhado, o tigre faminto imediatamente se virou para atacar o Wanshong novamente. Mas, nesse momento, o Wanshong já havia alcançado sua cama. Ele agarrou a espada que deixara lá anteriormente. O som metálico nítido reverberou no ar quando a espada foi desembainhada. Naquele momento, a aura de Wanshong mudou abruptamente. Executando o corte contínuo de um caractere, sua velocidade de movimento aumentou, permitindo-lhe evitar facilmente o ataque do tigre. No meio do movimento, ele torceu abruptamente junto com a espada, voltando para o tigre. Corte contínuo de um caractere. Enquanto a espada se movia, um grito agonizante ecoou pelo quarto. A espada de Wanshong havia cortado o corpo do tigre faminto. No entanto, o corte limpo esperado não ocorreu. Em vez disso,
quando a lâmina penetrou no corpo do tigre, pareceu ter atingido uma placa de metal, impedindo Wan Chong de empurrar a espada mais fundo. Osso de tigre! Esse pensamento cruzou a mente de Wan Chong. Os ossos de um tigre eram muito mais resistentes e densos do que os de um cultivador humano. Uma espada poderia facilmente perfurar sua carne, mas cortar seus ossos seria difícil. Falhando em matar o tigre, Wan Chong apenas despertou ainda mais sua ferocidade. Um brilho frio surgiu de suas garras enquanto elas desciam em direção ao crânio de Wan Chong. A força imensa contida nesse golpe era suficiente até para dobrar e quebrar metal. Wan Chong não ousou enfrentar o golpe diretamente. Ele rapidamente recuou e pegou uma espada pendurada na parede. A bainha que cobria essa espada era comum e discreta, algo que se podia comprar por algumas moedas de cobre lá fora. A maioria das pessoas a ignoraria à primeira vista. Na verdade, era incerto se aceitariam mesmo se oferecida. Mas, para Wan Chong, essa era a carta na manga que trouxera para o campo de treinamento. Um brilho frio passou, e sangue respingou no ar. A cabeça grande e peluda do tigre caiu no chão e rolou para longe. Nem mesmo o osso de tigre resistente conseguiu suportar esse golpe. Espada de aço Ox! Um grito de agonia ecoou assim que Wan Chong matou o primeiro tigre. Do outro lado, Suanshan também conseguiu matar um tigre. Diferente de Wan Chong, Suanshan não estava empunhando nenhuma arma. Apenas com a força de seus punhos nus, ele matou um tigre poderoso que parecia tão grande quanto uma pequena colina. E não muito depois da primeira morte, assim que Wan Chong desviou seu olhar, a palma de Suanshan voou para frente, arremessando outro tigre de 400 quilos, com sua força imensa. Ele caiu pesadamente no chão. Esse cara! Que força assustadora! Testemunhando essa cena, Wan Chong ficou pasmo. Tendo cruzado golpes com um dos tigres, ele teve uma experiência direta de quão poderosos esses tigres eram. No entanto, Suanshan foi capaz de arremessá-los. Claramente, a força bruta do outro estava muito além da dele. Além disso, julgando pelo estilo de luta, sua energia primordial parecia ter uma natureza extremamente destrutiva. Essa natureza permitia que sua força penetrasse no corpo dos inimigos, destruindo-os por dentro. Assim, mesmo sem uma arma nas mãos, Suanshan era capaz de matar esses tigres. Isso era evidente no modo como o segundo tigre cambaleava mesmo depois de se levantar. Claramente, ele havia sofrido danos imensos internamente. Como esperado do futuro tigre do campo de batalha. Vendo essa cena, Wan Chong finalmente entendeu por que Suanshan possuía uma proeza tão impressionante em romper formações de batalha pela frente. Mas este não era o momento para refletir sobre isso. Não demorou muito para Wan Chong se ver novamente ocupado. Um vento frenético soprou da porta, arrastando os destroços das mesas e cadeiras quebradas para o ar. Junto com essa rajada de vento, vinha um cheiro ainda mais denso de sangue. Rugidos ensurdecedores ressoaram no ar enquanto 5 tigres enormes avançavam de além da porta, competindo para obter o primeiro sangue. O que está acontecendo? Como pode haver tantos tigres nesta montanha? Wan Chong ficou surpreso. Kung Fu, Shenwei e Longwei foram construídos nas montanhas. Havia muitas feras selvagens e cobras venenosas vivendo nas florestas montanhosas, e o norte da capital era o terreno de caça da família real. Será que os tigres de lá escaparam para cá? Wan Chong podia sentir instintivamente que algo estava errado. Mas ele não tinha o luxo de organizar seus pensamentos para entender a situação no momento. Com 5 tigres saltando diretamente em sua direção, Wan Chong repentinamente se viu enfrentando 5 oponentes do mesmo nível, ou talvez, até um pouco mais fortes que ele. Desta vez, com a espada de aço Oz em sua mão, Wan Chong não se preocupou em esquivar. Executando o corte contínuo de um caractere, ele avançou para o meio do grupo de tigres. Complementando o corte contínuo de um caractere com sua técnica dos 6 braços, ele aumentou a velocidade com que podia balançar a espada Oz. Os inúmeros rastros produzidos pela lâmina tornavam difícil discernir a trajetória da espada. Um brilho frio cruzou o ar, e um brilho vermelho respingou no chão. Com 2 cortes consecutivos rápidos, 2 tigres enormes foram mortos. No entanto, no mesmo período de tempo, outros 3 tigres conseguiram fechar a distância de Wan Chong, colocando-o em seu alcance de ataque. Cada um deles golpeou com suas garras imensas e poderosas de diferentes direções. Se qualquer uma daquelas garras o atingisse, seu crânio seria esmagado instantaneamente. Mas, felizmente, Wan Chong conseguiu evitar todos os 3. O conjunto de movimentos que compunha o corte contínuo de um caractere era profundo, tornando difícil discernir se ele estava avançando ou recuando. Com apenas 1 milímetro de diferença a cada, Wan Chong conseguiu desviar de todos os 3 ataques. Depois que todos os 3 ataques erraram, os 3 tigres ficaram furiosos. Mas desta vez, eles não foram para Wan Chong, mas para Suanshan. Eu não gosto de ninguém interferindo em minhas batalhas. Como se soubesse o que Wan Chong pretendia fazer, Suanshan proferiu friamente.
A atmosfera subitamente congelou. Depois das palavras frias do outro, como o Wanchong poderia agora se aproximar para ajudá-lo? No entanto, o Wanchong também não teve tempo para recuperar o fôlego. Mais 3 tigres vieram voando em sua direção. Sim, voando. Desta vez, o Wanchong viu claramente que os tigres não saltaram por conta própria. Em vez disso, eles foram arremessados por uma força poderosa do lado de fora. Diferente dos outros, quando esses 3 tigres aterrissaram no chão, um som metálico claro ecoou no ar. Com a fraca iluminação do céu noturno, o Wanchong podia ver vagamente que os 3 tigres estavam equipados com uma camada grossa de armadura. Como tigres selvagens poderiam estar vestidos com armaduras pesadas? Não importa o quão lento o Wanchong fosse, era evidente que não era um fenômeno natural que esses tigres famintos tivessem aparecido no pico da montanha hoje. Alguém os havia jogado intencionalmente em seus alojamentos. Instrutor Zhao. O Wanchong gritou com os dentes cerrados, sua voz ecoando claramente no céu noturno. Havia apenas uma pessoa aqui que faria algo assim. Na verdade, para contê-lo, o outro até equipou os tigres com armaduras resistentes. O Wanchong nunca acreditaria que isso não fosse obra de Zhao Qianqiu. Como esperado, assim que a voz de Wanchong ecoou, uma risada calorosa e familiar soou além do quarto. Garoto, você é realmente perspicaz. No entanto, mesmo que você tenha me notado, isso não muda nada. Eu já disse que você será diferente dos outros, já que é meu aluno. Como meu aluno, não importa em que circunstâncias você esteja, deve manter um alto nível de cautela para lidar com qualquer perigo que possa ser lançado em seu caminho, seja de seus inimigos ou de seus próprios aliados. Esta é a primeira lição que vou lhe ensinar. No meio da escuridão, um vento intenso soprou. A risada calorosa de Zhao Qianqiu soou excepcionalmente arrogante. Mesmo tendo sido descoberto, ele não se sentiu envergonhado ou culpado no mínimo. Quanto a ele intervir para salvá-los, dada sua resposta, estava claro que ele não tinha intenção de parar ou interferir. O campo de treinamento é uma preparação para seus futuros esforços no campo de batalha. Eu aconselho você a se acostumar com a sensação de estar cercado por perigo, e que sua vida está pendurada por um fio. Ah, eu esqueci de informar a todos. Os campos de treinamento também têm uma cota de mortes. Este é um decreto do sábio imperador. Essas palavras não eram apenas dirigidas a Wanchong. Sem dúvida, Wanchong e Suansha não eram os únicos afetados por esse ataque repentino. Assim que Zhao Qianqiu terminou suas palavras, os 3 tigres encouraçados diante de Wanchong levantaram as cabeças simultaneamente. Junto com mais 3 tigres ferozes que acabaram de ser enviados, eles olharam avidamente para Wanchong e Suansha. Todos os 6 tigres enormes saltaram no mesmo instante, e no momento em que deixaram o chão, Wanchong percebeu que esses tigres estavam na verdade executando uma técnica de movimento. Tigres capazes de artes marciais? Sem mencionar que estavam encouraçados. Naquele instante, Wanchong estremeceu. Os métodos de Zhao Qianqiu eram realmente assustadores. Pensar que ele iria a tal extremo apenas para lidar com Suansha e ele. Wanchong nunca acreditaria que esses tigres não haviam sido iluminados por algum especialista em artes marciais. Esses tigres enormes tinham presas afiadas e garras poderosas. Se alguém fosse atingido por elas, certamente ficaria gravemente ferido. O que Zhao Qianqiu disse sobre haver uma cota de mortes não parecia uma piada neste momento. Sem tempo para pensar, Wanchong imediatamente levantou sua espada e executou o corte contínuo de um caractere. Só que desta vez, ele não tomou a iniciativa de atacar os tigres. Em vez disso, recuou rapidamente. Com a chegada de mais 6 tigres, contando os 3 com os quais Suansha estava atualmente envolvido, havia um total de 9 bestas no quarto no momento. Zhao Qianqiu era realmente um louco. Sob tais circunstâncias, mesmo que Wanchong estivesse confiante em sua própria força, ele não ousava enfrentar todos eles imprudentemente. Com a retirada de Wanchong, 2 dos tigres desarmados imediatamente se juntaram à confusão em torno de Suansha, enquanto os outros 4 continuaram avançando em direção a Wanchong. Rugidos de tigres podiam ser ouvidos por todo o pico do tigre branco. Todos os recrutas, Wanchong, Suanshan, Zhao Jinjian, Zhuan Zhenping, Shi Weizi e os outros, se viram mergulhados em uma batalha amarga. Sua sobrevivência depende de vocês mesmos. Não me culpem se realmente acabarem se tornando uma refeição para esses tigres. Neste momento, Zhao Qianqiu, totalmente blindado, estava parado sob uma enorme árvore chinesa com um tronco tão grosso que levaria várias pessoas para formar um círculo ao redor dele. Ele estava em cima de uma grande rocha cercada por uma camada espessa de folhas caídas. E diante dele, uma fileira de gaiolas podia ser vista. Essas gaiolas eram forjadas em metal Xuan, conhecido por sua excepcional resistência. No entanto, as dúzias de gaiolas de metal estavam todas abertas, e as bestas que estavam dentro delas um momento atrás foram todas jogadas nos alojamentos dos recrutas por Zhao Qianqiu.
Ouvindo as vozes em pânico e os sons de objetos quebrando nos 3/4, um profundo prazer e satisfação apareceram no rosto de Zhao Qianqiu. Ele havia obtido esses tigres do jardim privado do sábio imperador e do exército. Para educar seus alunos, Zhao Qianqiu não estava disposto a poupar esforços. A primeira coisa que se deve fazer ao matar os outros é evitar ser morto. Se você não é nem capaz de sobreviver, não há nada que eu possa lhe ensinar sobre a arte do comando. Não importa como você faça, encontre uma maneira de continuar vivo. Este não é apenas um mero teste. Zhao Qianqiu sorriu com satisfação enquanto ouvia a luta intensa e os rugidos dos tigres nos 3/4. O que ele queria treinar não eram especialistas, mas soldados que pudessem sobreviver a batalhas trágicas. Sangue, Khanatos turcos oriental e ocidental, Goguryeo, Califado Abássida, Charax-Spasinu, Menshizal. Apenas as verdadeiras elites no exército podiam sentir que o império estava cercado por perigos. Se alguém não conseguisse sobreviver ao ataque de um bando de tigres, seria ainda menos possível sobreviver ao traiçoeiro campo de batalha. Assim, Zhao Qianqiu não estava preocupado com nenhuma morte ocorrendo. Debaixo de um general bem-sucedido estão incontáveis cadáveres secos, o caminho para se tornar um marechal era, na verdade, uma prova de desafiar a morte. O tempo passou lentamente. Zhao Qianqiu continuou esperando pacientemente do lado de fora. Um grito de agonia soou do quarto de Zhao Jindian. Não veio de Zhao Jindian, mas da pessoa que estava morando com ele, aquele que havia argumentado veementemente apenas para evitar dividir um quarto com Su Anshan. Ele se tornou a primeira vítima dos tigres. Depois disso, gritos de dor surgiram do quarto de Shi Weizi e Zhuan Zhenping também. Felizmente, não era o som de um último suspiro, mas ainda assim, parecia que um deles estava gravemente ferido. Não muito depois, alguns gemidos abafados também soaram do quarto de Yuan Shong e Su Anshan. Ouvindo todos esses sons, Zhao Qianqiu acenou com satisfação. Os tigres que ele havia obtido com grande dificuldade haviam exibido seu poder. Se seus alunos poderiam sobreviver a esta noite ou não, dependeria de suas próprias habilidades. Fim dos capítulos do 202 ao 204. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!